Essa foi a atualização mais insana do mundo da inteligência artificial, na minha opinião, desde o ChatGPT. Você deve ter visto na internet esses desenhos no estilo Ghibli e depois aqueles desenhos no formato de boneco dentro da embalagem, que tomaram conta da internet. E esses desenhos foram fruto de uma estratégia, provavelmente, de marketing da OpenAI, mas foram possíveis graças ao novo produto da OpenAI, que é o produto de geração de imagens dentro do ChatGPT. A OpenAI ela já tinha um produto chamado DALL-E para gerar imagem. Esse produto continua existindo, mas sem muito protagonismo, provavelmente vai deixar de existir. E agora você gera imagens por dentro do ChatGPT 4o, que você pode usar inclusive gratuitamente, um novo modelo, que ao contrário do modelo de difusão, ele vai gerando a imagem linha por linha. O modelo de difusão que o DALL-E usa, o Midjourney usa, ele gera uma espécie de rabisco e vai corrigindo o rabisco até a imagem ficar do jeito que a gente pediu. E esse novo modelo, ele gera a imagem pixel por pixel, linha por linha, da mesma maneira como ele faz um texto, por exemplo. E parece uma coisa boba inicialmente, quando você vê esses memes, que inundaram a internet, inclusive alimentando mais ainda a OpenAI de imagens para treinar o seu modelo, mas tem casos de uso inacreditáveis que, sinceramente, vão mudar a forma como os designers trabalham, como as agências funcionam. E tem gente que ainda não viu isso, então nós estamos aqui hoje para mostrar, não casos hipotéticos, mas casos reais, que pequenas agências, grandes agências, departamentos de marketing e já estão usando para você ver o potencial disso. Assim, é inacreditável. Eu trouxe aqui para ter essa conversa a aclamada, elogiada, nossa última gravação foram uma chuva de elogios. Ela é head de inteligência artificial na DM9, uma das maiores agências do Brasil, está revolucionando como a agência trabalha lá e já também colocando em prática muitos desses exemplos que a gente vai trazer aqui. Bruna Ferreira está aí com a gente. Fala aí, Bruna. No E frio, aí, vocês veem que ela está pessoal? de casaco. Está lá do Agora Alasca hoje. esfriou aqui, infelizmente, mas é bom também dar ficar um pouquinho mais introspectiva no inverno, né? A ideia aqui é a gente conseguir ver no dia a dia o que que a gente consegue fazer e agora o que que a gente consegue fazer de uma forma ainda mais facilitada com essa atualização do chat GPT. É verdade, é uma mudança na usabilidade, muito principalmente na usabilidade. O ChatGPT já foi uma mudança na usabilidade da inteligência artificial. Quando você manda um texto, ele dá um texto. E agora eles fizeram uma coisa que é meio óbvia, né? Assim, você usando o ChatGPT para gerar imagem hoje, para editar e tal, é óbvio que é a melhor forma de usar, muito mais simples do que o Midjourney, por exemplo, né? Ou outras ferramentas de geração de imagem. É tão simples que quando as pessoas me perguntam como gera, né? Assim, é basicamente você fazer o prompt. Mas assim, vamos mostrar na prática. Se você quiser o link dessa apresentação, comenta aqui e a gente vai responder o seu comentário com o link da apresentação, beleza? Vamos lá, gente. Além da trend, o que mais que a gente consegue fazer pelo chat GPT em relação à imagem? A primeira coisa é gerar a imagem com alta qualidade com prompt simples. Claro que a gente já conseguia gerar esse tipo de imagem com essa qualidade em outras ferramentas, mas a gente precisava ter um trabalho muito maior na criação do prompt, no afinamento do prompt, a gente precisava arrumar muito mais o detalhamento. Aqui a gente consegue fazer dentro de um chat normal, com uma linguagem natural em português, sem eu precisar informar tantos detalhes que eu precisava ter um conhecimento técnico muito maior antes, né? Então aqui a gente consegue até desdobrar ela, né, mantendo o mesmo cenário, então eu consigo ter imagens também com uma consistência visual, se eu quero criar um shooting de alguma coisa específica para algum cliente, a gente consegue fazer também. Aqui um outro exemplo também da geração de imagem com alta qualidade. Aqui eu criei um universo que são esse universo de gatos no espaço que eu vou usar para fazer várias outras demonstrações para vocês. Mas vocês podem ver aqui pelos prompts, sempre vou deixar o prompt ali em cima, o quanto ele é extremamente descritivo e simples. Então, o que está dentro da minha cabeça, eu descrevo e ele consegue gerar e manter essa mesma consistência dentro do mesmo chat, né? Eu acho que isso é incrível. Comparando, por exemplo, com o Midjourney e as outras ferramentas de imagem, a gente tem que ser, como você está falando, muito, 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 muito descritivo. Tem que fazer prompts gigantescos para chegar ali. E é como se ele já soubesse, né? Não é exatamente só a qualidade da imagem, mas é a qualidade de interpretação do seu prompt. Ele completa esses gaps da descrição justamente porque o modelo ele junta as duas coisas, né? Ele faz um pré-processamento do seu prompt, gera um novo prompt de construir imagem
E aí esse prompt ele passa para o modelo que por si só também já é melhor, o modelo de gerar imagem. E aí ele consegue gerar essas imagens um nível de realismo, ou não para realismo, mas de compatíveis com o que você quer. Parece que ele lê um pouco do seu pensamento no seu prompt também, né? Exatamente. E aí, além de criar imagens com alta qualidade, que isso a gente já conseguia fazer, para o dia a dia. Às vezes a gente precisa, em agências de publicidade, agências de marketing, por exemplo, fazer diversas peças, desdobramentos e coisas que tomam um tempão e que até ontem eram feitas de forma manual. Então, hoje a gente Qual é esse consegue prompt que está automatizar aí? isso. Simule uma imagem no fundo de um mockup de celular com uma mão feminina segurando. A imagem é o plano de fundo do celular. Nas miniaturas de tela, podemos ver ícones de aplicativos, Instagram, TikTok, Notion e Gmail. Na parte superior do celular, tem uma notificação do WhatsApp de um contato chamado Mãe, com a mensagem: Filha, quando você vem me visitar? O horário que marca no telefone, meio-dia e 32, ele está com 44% de bateria. Então Quanto tempo um designer demorava para fazer isso no... a gente consegue criar exatamente o que a gente pediu, simplesmente com uma descrição de texto, simplesmente no mesmo chat que eu já tinha feito as imagens. Então eu não precisei subir referência, eu simplesmente utilizei o mesmo chat com o mesmo histórico. E se você quiser num tablet, né, num Android, você simplesmente continua a conversa e ele gera para você. Exatamente. Numa Lembrando, inferior, para você software conseguir fazer isso, genérico. você tem que usar o modelo 4O e só fazer o prompt normalmente. Esse texto que está aí, se você abrir o modelo ChatGPT 4O e colar esse texto, você vai ter uma imagem muito parecida com essa. É simplesmente mandar o pedido. Muito prático. Outro hackzinho também é que a gente também consegue pedir para ele, por exemplo, tirar o fundo da imagem. Então eu também não tenho mais o trabalho de recortar uma imagem para tirar o fundo, eu posso simplesmente pedir para ele me mandar, ele já me manda em PNG com fundo transparente para eu utilizar em apresentações para o cliente, para apresentações internas, enfim, para o que for relevante para o que eu esteja fazendo no momento. Isso vocês já estão usando? Já, a gente Assim, já está usando isso bastante também. Agora a gente não faz mais mockup na mão. Agora os mockups são tudo feitos digitalmente. e quanto, Economiza um tempinho, né? quanto tempo economiza, mais ou menos? Você tem ideia? Se o Nossa, pessoal fala, cara, eu tô não. voando aqui, tô fazendo 10 mil mais mockups mais rápido. Não, não. É que no fim do dia a gente não tem muito como mapear assim o quanto de tempo que isso vai economizar. No fim do dia é que vai ver a diferença mesmo, porque são pequenas coisinhas que tu vai fazendo no dia a dia que antes tu demorava mais tempo e que tu vai automatizando, né? Então eu não consigo mensurar assim quanto tempo. Isso aqui, enfim, é um exemplo de uma coisa simples que já nos ajuda, né? Eles Mas vão para o Photoshop depois, necessariamente, ou já está não. suficientemente... Nem precisa para o Photoshop, já Baixo faz no daqui, eu já prompt tenho em PNG com fundo transparente, é só subir na minha apresentação. e reduziu também as alucinações, por exemplo, a mão com 5 dedos, É, com 6 dedos, esse tipo de coisa, ele não tive nenhum problema com partes do corpo erradas, assim, nos últimos, nos últimos testes que eu fiz. Tudo ficou super, super certinho, assim. Mais pra frente tem alguns exemplos que aparecem pessoas, expressões faciais, que vai ficar mais claro, assim, o quanto realmente evoluiu isso. Essa atualização nos leva para um outro paradigma, assim, é para outro um patamar. outro lugar. E a parte de texto também, né? É, a parte de texto também é bizarra. Aí, seguindo Escrever o aqui, texto a da imagem. Isso era gente... uma coisa difícil para as é, IAs de fazer. aqui tem mais alguns exemplos, então às vezes a gente. Eu estou fazendo todo o exemplo aqui com gatinho, mas podia ser com qualquer outra coisa. Enfim, a gente consegue também fazer mockups, então colocar ele em diferentes lugares para fazer demonstrações também, para pensar produto. Esse é o seu gato? Você botou? Essa é a minha gata. A minha Ah, gata você tem. botou a foto dela. Ainda tem esse detalhe de você poder botar a foto de um objeto, uma pessoa, um animal, e ele. Por acaso é a sua gata mesmo. Você mandou a foto dela e pediu para colocar a foto dela numa caneca. Foi isso. Não, não, esse gato não é exatamente a minha gata. Eu não subi a foto dela nesse exemplo, mas tem um Ah, outro exemplo entendi. que eu subi a foto de uma gata minha. Mas eu tenho duas pretinhas. Mas tem um outro exemplo que tem a minha gata, ó. Espere, espere, chegará. Mockup de produto. Aqui um outro exemplo, criar e visualizar novos produtos. Então eu quero isso aqui
para pessoas que trabalham com moda, enfim, estão criando novos produtos, a gente consegue visualizar também de uma forma muito simples, muito fácil, como que seria esse novo produto. Mudar o estilo da imagem, isso aqui a gente já tá careca de saber, né? Então aqui tá o gatinho no espaço em Cyberpunk, aqui o gatinho no espaço mistura óleo, e aqui ele Tropicalia. E se você quisesse botar no estilo Ghibli, é mais ou menos assim que o pessoal faz, né? Poderia botar também. Mas ninguém aguenta mais. Parem, as máquinas estão derretendo. O Sam Altman declarou que as máquinas da OpenAI estavam sendo congestionadas por conta das imagens geradas no estilo Ghibli. E o que foi irônico dessa história toda é que o Ghibli, né, o autor, o criador, ele é super contra IA. É tipo assim, ele fez pronunciamentos abominando tudo que estava acontecendo e se sentiu muito ofendido com o fato de terem copiado o estilo dele. Isso vocês discutem na agência, assim, essa questão da É, cópia do estilo como algo questionável? não, isso é algo totalmente questionável e um pouco por isso que eu fui entender mais a fundo essas possibilidades para que não ficasse também que a gente poderia fazer só isso, ou que as ferramentas estavam nos levando para um lugar em que essas seriam as únicas possibilidades. Então, como que com as ferramentas a gente não fica preso só aí? A gente faz coisas Uhum. realmente que nos livrem dos trabalhos e das coisas operacionais, que é o objetivo que a gente tem dentro da DM9, sabe? Não é criar artes através de inteligência artificial, embora isso possa ser possível em algum momento, em algum projeto ou campanha específica, a gente usa as ferramentas para otimizar coisas e trabalhos que vão realmente liberar o time para que eles possam focar na arte, no humano, enfim. Então, acho que é por aí. Aí, seguindo aqui, mais alguns exemplos, a gente consegue fazer também simulações em mídia exterior, então isso era uma outra coisa que assim, os times fazem bastante. Estou fazendo uma campanha, preciso desdobrar e o cliente precisa visualizar como que vai ser essa campanha em várias frentes. Então, hoje a gente consegue também colocar de uma forma fácil, simples, para que o cliente consiga ver, seja numa peça na Avenida Paulista, seja no meio de um shopping. E às vezes Uhum. acontecem alguns erros, alguns delírios, porque enfim, a gente está falando de inteligência artificial aqui, o delírio sempre é possível. Ele gera algum elemento, alguma coisa do nada que não era para estar ali, como ali a latinha do Monster, a gente consegue editar de uma forma muito simples. Então, dentro do próprio chat, do chat GPT, a gente seleciona e pede para retirar, ele já retira e manda de Fala volta. para editar, ele gera a imagem, eu quero editar a própria imagem que ele gerou, eu posso clicar na imagem, selecionar o local onde eu quero que aconteça a edição e pedir alteração por texto mesmo, e ele faz aquilo, né? Basicamente. Exatamente. Eu não preciso mais abrir o Photoshop nem para editar as imagens. Exatamente. A geração de storyboards, então a gente consegue fazer um storyboard para fazer, não sei, alguma peça específica de oportunidade, ou para fazer uma historinha pro teu filho ver e olhar antes de dormir, ou para fazer um storyboard antes de fazer um filme publicitário, por exemplo. Antes a gente precisar. Isso já dava para fazer antes da atualização do ChatGPT. Trouxe para cá só para ilustrar que a gente consegue fazer de uma forma mais simples agora. Mas fazer um storyboard cena por cena de um filme que vai ser produzido, a gente consegue também, trocando o ângulo. Então fica mais rápido, mais fácil, mais fluido o processo. O que faz depois do storyboard? Vocês ainda usam IA ou para no storyboard e viram a parte Eu acho que humana? depende do projeto. Alguns projetos só o direcional de imagem já é o suficiente, mas se necessário dá para fazer também. Pegar cada uma dessas imagens, gerar vídeos delas e já montar um monstro já animado para que, enfim, a produtora consiga entender exatamente o que a gente pensou. Então, acho que depende muito do projeto, do que o time quer fazer, mas existe essa possibilidade também de fazer em vídeo. Não trouxe nada em vídeo aqui hoje porque o papo acho que é mais focado nessa atualização mesmo da OpenAI, mas a gente pode ter algum outro papo em relação a vídeo também. O Runway teve uma atualização na semana É. passada e outra essa semana, então eu não consegui testar a fundo ainda, mas eu acho que tá bem legal assim, pelos exemplos que eu vi, a qualidade, a consistência. Então, eu vi umas peças bem lindas, assim, feitas com runway. Então, acho que vale um outro papo, assim, pra gente aprofundar mais também.
Se você quiser, comenta aqui embaixo, hein? Vamos ver se o pessoal comentar, a gente faz. Só se o pessoal comentar. Aí a gente também consegue converter desenhos à mão em ilustrações ou fotos. Aqui era um desenho à mão de uma árvore sakura. E ela gerei essas outras duas imagens. A gente consegue gerar uma fotografia também que seja. Isso a gente pode fazer rascunhos de alguma peça e e mandar para criar, fazer um desenho à mão. Uhum, Um desenho de alguma criança para fazer um personagem, por exemplo, para quem tem filhos também. uhum. Muitas possibilidades. Aqui um outro exemplo. Não reparem esse fundo horrível dessa cachoeira. Eu peguei a primeira imagem que eu vi só para mostrar a funcionalidade, tá? Não me orgulho disso. Mas a gente consegue colocar várias imagens diferentes, uma de fundo, uma da roupa, uma da mulher, combinar esses elementos e gerar uma nova imagem. Então a gente consegue fazer isso também. Poderiam ser quaisquer outras imagens aqui. Eu fui fazer uma palestra recentemente lá no BTG. Aí eu tirei uma foto, os alunos me reconheceram lá, foram pedindo para tirar foto, aí eu tirei foto com alguns, né, separado. Aí eu peguei várias fotos que eu tirei e pedi para ele fazer uma foto só, juntando todo mundo. No estilo da Turma da Mônica, ainda por cima. Ele não só reconheceu, ele não me duplicou, né? Então ele só fez um Miguel na foto final, como ele conseguiu colocar todo mundo também. Muito, muito, muito legal. Máxima. Aqui um outro exemplo, isso aqui é muito legal de fazer, porque, enfim, várias marcas patrocinam eventos e a gente faz ativações nessas marcas que precisa fazer toda uma cenografia, e saber como é que vai colocar esses objetos, essas decorações, como vai ser, qual vai ser o tamanho delas. Hoje a gente consegue fazer isso dentro do chat GPT também. Então, a gente tendo uma imagem desse espaço, então, onde é que vai ser essa ativação? Qual espaço que a marca tem? Qual a metragem dele? A gente consegue pensar um projeto e já fazer uma simulação bem realista do que seria para o cliente ter uma maior visibilidade, para a gente conseguir também entender limitações junto com o fornecedor, para o fornecedor conseguir entender melhor as nossas ideias também, porque algumas coisas às vezes ficam meio abstratas, mas quando a gente consegue tirar da cabeça, botar dentro da ferramenta, a gente consegue ver as coisas da forma que a gente tinha imaginado. Então, isso daqui é realmente uma coisa muito legal, assim, que dá para fazer agora. Ninguém, o pessoal não ficou assustado do tipo, cara, eu perdi meu trabalho. Rolou isso? Eu não tive conversas profundas assim com o time de, eu sei, vou perder meu emprego. As conversas que a gente tem é muito mais de o abrir, tá, isso Uhum, está acontecendo. Não há nada que a gente possa fazer para evitar que isso aconteça e que isso siga acontecendo e as coisas são exponenciais. A partir desse momento, essa é a nova realidade. Com essa nova realidade, a gente consegue usar essas ferramentas para fazer tais coisas. Então, esse vai ser o novo básico. A partir uhum. de agora, não é a DM9 que está usando as ferramentas para fazer essas coisas. Todo o mercado Uhum. está usando. Esse é o básico. A A partir DM9 está sendo a daqui, primeira, né? Vocês estão, mas é algo. a gente está olhando para isso na medida que as coisas estão acontecendo, então a gente está se adaptando. E esse é o novo normal. Agora a gente vai ter que ir se adaptando. A mentalidade agora é muito mais sobre upskilling. Eu tenho que aprender essa ferramenta e eu tenho que aprender o que eu posso fazer com ela e colocar isso no meu trabalho e ir para um outro patamar, do que pensar que vou perder o meu emprego, sabe? Porque as coisas são exponenciais e foguete não tem ré, infelizmente. Ou É felizmente, o do Elon Musk nós tem. estamos. O foguete do Elon Musk está pousando de reto. Mais possibilidades para apresentar produto, enfim, infinitas possibilidades. A gente consegue imaginá-lo em diversos cenários que a gente quiser. Então, a gente pode colocar ele aqui num estúdio, num trilho de roupas, com o fundo com tijolinhos. A gente também consegue colocar o produto em uma modelo. A gente também consegue botar essa modelo num espaço urbano. Ela também pode estar sorrindo ao invés de estar séria, se a gente quiser algo mais espontâneo. A gente consegue fazer várias coisas para apresentar o nosso produto agora. E você consegue manter o personagem consistente, né? Isso é muito sensacional. É. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Tem um outro exemplo no próximo slide ali que eu não consegui manter a consistência, mas eu acho que era porque eram imagens de crianças, e aí fere algum tipo de Hum, política da OpenAI, mas não tenho certeza. Outra coisa muito legal que dá para fazer, e aí tem uma arquiteta que está trabalhando muito com isso, o nome dela é Mariana Grunsky.
Depois a gente pode botar o arroba dela aqui também. Que ela tá com um projeto de uso de inteligência artificial para arquitetos. Então ela fala bastante sobre isso. Aqui Hum, eu vou dar só um plim. Aqui eu tirei uma foto aqui de uma parte da casa que eu não gosto dessa parede, pedi para ele fazer algumas modificações. Então, mudar a cor da parede para um tom de areia, incluir elementos, incluir um painel, acrescentar planta, tudo mais. E aí ele fez, ele pega a imagem. Obviamente, aqui eu não coloquei a metragem, por exemplo. Se eu tivesse colocado, aqui tantos metros, hum. aqui tudo mais, ele faria melhor, ele faria exatamente como a referência. Mas como eu não coloquei, ele, enfim, deu uma deliradinha. Mas aqui a Pô, gente consegue essa luz aí indireta que ele meteu em cima da prancha tá inacreditável. sofisticado, né? Achei chique. E Eu aí a gente tentei fazer isso aqui em consegue. casa, não deu certo. Aí eu tenho um violão, ele colocou o violão do tamanho do sofá, sabe? Ele fez umas coisas assim, não deu certo. Mas eu vi gente fazendo que o seu ficou muito bom, por exemplo. Tem que ir afinando, né? Esses É. daqui foram, acho que foram os primeiros resultados. Acho que dei sorte. Dá pra pedir pra reposicionar também, então eu esqueci de botar o prompt aqui, mas eu pedi pra ele mudar um pouco os elementos e fazer de um outro ângulo pra eu visualizar e ele fez. Então dá pra tirar várias fotos do que tu quer É, decorar e ir um aumento de colocando. repertório, de inspiração, né? Assim, mesmo que não fique perfeito, né? Você vai ter ideias Inspira, ali. né? Tu consegue subir também, por exemplo, um ambiente sem foto e colocar. Por exemplo, eu quero esse quadro, esse sofá, eu quero esse Uhum. tapete, subir os elementos, que nem eu fiz aqui nesse exemplo aqui, que tem várias fotinhos. Tu pode subir os vários elementos que tu quer e a imagem de fundo e pedir para ele colocar onde tu quer que ele coloque também. Isso é bem legal. Aí tu consegue fazer também criação de shooting para produtos. Esse produto aqui da granola é de um amigo meu. E aí eu decidi fazer os exemplos com o produto dele para ver como é que ficava. Então, primeiro eu pedi para gerar uma imagem com uma composição fotográfica estilo de manhã na fazenda. Aí eu coloquei que o foco era no produto, que tinha uma mesa rústica, atmosfera acolhedora, natural e fresca, enfim, coloquei Esse as PDF que você mandou era o coisinhas. quê? Você subiu um Era PDF. era a apresentação da marca, então explicava Hum, qual era a vibe da marca, quais eram os produtos, então ele tinha para dar mais contexto, né? Então isso é o massa, assim, tudo que eu coloco de contexto aqui, ele vai lembrar na hora de gerar as imagens. Então isso aqui faz muito sentido para o brand book da marca. Então fica tudo dentro da atmosfera da marca, né? uhum. Então ele gerou essa primeiro. Eu pedi para, só que aí é inteligência artificial, né? O logo ali, se vocês olharem, ele inventou um logo. Aí eu mandei o logo de volta e ele refez agora Cara, com o logo certinho. E aí eu pedi para ele gerar outras imagens. Pedi para ele gerar uma de uma mulher com a embalagem na mão, colocando a granola dentro dos bols. Mas eu não expliquei direito como é que era. E esses actings de mão e colher é complicado de fazer com IA, então tem que ir afinando. Olha o jeito que ele botou a granola sendo servida. Quem é que serve granola assim? Ninguém, né? Daí eu pedi pra ele, não, cara, a granola se serve assim. Eu botei a colherinha ali pra ele servir. Pra ele servir como caramba, se o você chat foi dando GPT fosse exemplo para ele professor, né? com mais imagens, né? Mostrando como é que servia a granola. Coloca a referência de como segue, ele vai fazendo. Ó, e tem todos os dedos. Ó, a gente já tá com poucos problemas com dedos. Mas assim, igual É, ele tá. botou esse leite aí, né? Sei lá, esse leite aí ficou esquisitão, mas. Mas dava pra botar ali, editar e tirar o leite, né? É. Eu que não tirei. Só que assim, a imagem fica meio. Essa imagem tá meio falsa, né? Tá meio plastificada. Claramente a gente isso não seria uma imagem final que iria para as Uhum. redes e tal. O ideal seria pegar essa imagem, subir em uma outra ferramenta que traz essa textura, que traz a veracidade, que traz os poros da pele, os detalhes da fruta, Tipo mais o Magnific AI, profundidade. por exemplo. Exatamente, o Magnific é ótimo para fazer isso. Então, essa é uma imagem, a gente passa na outra ferramenta para depois poder usar, né? E aí eu pedi para ele desdobrar, tá? Vamos desdobrar esse shooting então. Pedi para ele criar lá com uma família atrás, nanana. Parece um comercial de margarina dos anos 90, 2000, parece, mas ele criou, enfim, é o que ele tem de base Pô, para criar quanto uma era família fazer um feliz. comercial de margarina? Meu Deus, era milhões. Pois. Milhões. E aí tá, eu pedi para ele gerar ali, e aí eu pedi para ele gerar também
Lá no Parque da Redenção. Para Porra, quem é de Porto esse aí Alegre, tá muito perfeito, isso aí. Tá para quem é de Porto inacreditável. Alegre conhece aqueles arcos lá atrás. Pedi para ele gerar no Parque da Redenção e ele gerou. Mas aí que eu disse da consistência de personagem. Quando eu pedi para ele gerar o menininho de verde com a granola na cabeça e o menininho de amarelo rindo, e ele gerou outros menininhos que não tem nada a ver com os menininhos atuais da foto da família ali. Uhum, Então aqui às verdade. vezes ele peca na consistência. E eu tentei um pouquinho mais. Eu mandei um print da foto dos dois meninos e disse: eu quero com esses meninos. Daí ele me disse que não podia porque feria, viola as políticas de Hum, conteúdo. Então, às vezes dá, às vezes não dá. o Mesmo que que dá para fazer nesse caso é você usar uma outra ferramenta também para fazer o swap do é, rosto. um face swap, dá pra fazer Face também. swap. Mas aqui o menino ficou muito diferente, o cabelo tá diferente, o Ficou. rosto Teria tá que fazer um diferente. prompt para manter o É. cabelo, né? Aí outra coisa que a gente pode fazer, que é super útil, é melhorar a foto. Não só foto de alimento, mas Hum, alguma foto que às vezes, o time de conteúdo tá na rua, tira uma foto de alguma coisa e quer publicar aquele conteúdo, mas não tá com qualidade suficiente. A gente consegue melhorar e manter a mesma estrutura, né? A mesma estrutura da imagem principal ele mantém e consegue colocar ela onde a gente quiser, mudar o prato, mudar o fundo, mudar até deixar mais gostoso, né? Apetitoso. eu vou tirar a foto dos PF aqui e pedir para gourmetizar. Vou É. virar a trend. Aqui a gente também consegue transformar rascunho em imagem, tanto rascunho digital, como esse da Puma, que eu achei genial essa ideia. Esse exemplo que não foi eu que fiz, eu peguei ele de algum lugar, Esse do thumbnail? o da Puma, O nem da esse nem o de Puma? baixo. E nem esse outro aqui da comida também, esse aqui também não é meu. Hum. Mas esse da Puma eu achei sensacional, esse exemplo, porque a gente consegue trazer vida para ideias complexas, sabe? Tu explica, eu imagino a pessoa explicando essa ideia. Putz, Então, impossível, né? é muito massa, isso é muito massa. E essa debaixo da thumb, isso aqui também básico do básico. Tu faz um desenho ali, sei lá onde usaram isso aí, no Isso eu Paint. comecei a usar também. Se você for olhar o meu YouTube agora, tá tudo. Eu subo a minha foto, eu subo a foto do tema, do convidado, mando ele botar um rosto expressivo, escrever um negócio. É impressionante. É massa, isso aqui, muito rápido de fazer. Tem um YouTuber que ele tá pegando todos os thumbnails do MrBeast, que é o principal YouTuber do mundo, e tá. Todas as covers dele é tipo alguma do MrBeast que bombou, só que pro nicho dele. Tá usando todas as thumbs Oxi. que já deram certo. E aqui a gente também consegue criar a família de ícones. Então, às vezes, a gente quer fazer alguma peça, algum desdobramento, alguma coisa, a gente não tem, não precisa mais ficar procurando em 1000 bancos de ícones ou gerando o próprio ícone por. Enfim, a gente consegue fazer mais fácil agora. E consegue fazer uma baita família, né? Aqui eu fiz pouquinhos, mas É consegue infinito, né? Porque você vai ter o chat ali, você pode pedir o que você quiser em formato de ícone dentro daquele. faz um prompt inicial bem complexo, belíssimo, com código da marca, com todas as informações, e deixa aquele chat ali só para tu gerar esse tipo de entrega, sabe? E vai gerando à medida que tu for. E aí tu consegue também baixar ele já com o fundo transparente, melhor ainda. Aqui, esse exemplo aqui de remover e trocar fundo de imagem. Então, eu peguei essa imagem dessa modelo e pedi para colocar no deserto do Atacama. Não acho que tenha ficado tão realista, não acho. Mas, enfim, só para mostrar a funcionalidade também. Eu acho que com, sei lá, umas 5, 6 entregas dele, a gente conseguiria ter um resultado excelente. A gente também pode produzir PNG com fundo transparente. Então, às vezes, sei lá, a gente tem uma imagem que a gente precisa de um elemento daquela imagem. Aí, antes, a gente teria que recortar o elemento e trabalheira, sem fim. Agora, a gente só manda para lá, pede para ele mandar com fundo transparente, recebe o asset, baixa ele e já consegue usar ele também. E se colocar em uma ferramenta ainda que aumenta a qualidade, tu consegue ter Uhum. ele em alta resolução. Aqui o exemplo das expressões faciais, tá? Aqui a gente consegue também ajustar, então, isso para vários usos, só com o botão de editar lá de seleção dentro do chat GPT, consegue ajustar qualquer expressão facial no conteúdo. Você gera o rosto, aí vai editar a imagem, seleciona a boca e pede, né, pra sorrir e tal. Eu faço isso nos thumbnails.
Eu mando a minha foto e peço para gerar a minha foto com uma expressão de espanto ou de, sei lá, desespero. Aqui um outro exemplo de texto. Aqui o modelo, antes, para quem usava o ChatGPT e gerava imagem pelo ChatGPT e tentava fazer textos, não só Uhum. com o Dali, mas qualquer outra ferramenta, o Midjourney, o Visual, o Minimax, qualquer uma, os textos eles eram sempre ruins, sempre desconfigurados, a gente não conseguia uma consistência de texto. Hoje a gente consegue. Então, a gente consegue fazer muitas coisas em relação a texto só dentro do ChatGPT. Algumas vezes ainda dá uns errinhos, mas nada que tu vá lá, selecione e escreva e ele não corrija rapidamente. Então, aqui um exemplo de outdoor. A ideia era só mudar para português, manter a mesma campanha. E aqui um outro exemplo que mostra isso em relação ao texto de uma forma mais completa é que eu pedi para ele fazer um infográfico em 16:9, explicando como a Coca-Cola criou a estética do Papai Noel natalino. E aí ele fez, é um fluxo. Então eu tenho a primeira informação, a segunda, elas são conectadas com flechas, eu tenho essa ilustração dele, mas obviamente eu tenho alguns errinhos. Então algumas coisas ele escreveu errado ali. Aqui no cantinho, depois da Coca-Cola, obviamente a gente teria que revisar e ir arrumando pedaço por pedaço, mas enfim, esse é o trabalho, né? Muito Eles mais. não, né, até então eu usava o Ideogram para gerar imagens com texto, mas mesmo assim ele era com português ele não era tão bom e ele não gerava imagem com tanto texto, né? Ele fazia, sei lá, uma palavra ou algumas palavras, mas você fazer um infográfico inteiro e quase não tem erro nesse texto. Enfim, é realmente Não, e assim, ó, incrível. entre nós, o meu prompt tá um prompt Tá pobre, né? bem. Imagina se eu coloco um brand book da marca, se eu faço um prompt completo, se eu digo para ele qual flecha que vai para onde, se eu faço um desenho de esboço no meu caderninho e mando uma foto junto dizendo como eu quero que seja esse fluxo. Então, isso aqui é um exemplo bobo, somente para mostrar a funcionalidade realmente da qualidade da entrega por texto, mas eu consigo fazer uma entrega muito boa se eu explico e exemplifico e dou insumo para que ele me entregue realmente algo completo, né? Eu que direciono no fim do dia. Caramba, Papai Noel era representado como um homem magro, sério, com cores variadas e semblante sombrio. Como é que eles fizeram essa coisa Eu não sei se reviravolta? essas informações são verdadeiras, tá? Ah, sim. Bom, eu vou pesquisar até depois. Aqui um outro exemplo legal também de colorir fotos antigas em preto e branco. Então isso aqui, ó, é uma excelente coisa para tu fazer para tua avó, pro teu tio que Uhum, tá velhinho, para a prima distante. Isso aqui é uma coisa muito legal, assim, para tu fazer, enfim. Outra coisa que tu pode uhum. fazer também em relação a colorir, iluminar, é mudar de um dia para noite, da noite para o dia, fazer nevando, fazer, sei lá, o que tu quer fazer. Tu consegue também trabalhar com a imagem de base. Aqui um outro exemplo legal, esse aqui eu fiz baseado na minha irmã. Então eu pedi para criar uma personagem para um jogo. Então eu queria fazer uma bruxinha com um design bem de estilo de RPG. Aqui ele fez o personagem, eu poderia fazer o personagem fazendo várias outras coisas. Vi alguns exemplos assim bem legais. A gente pode fazer o personagem, a gente pode fazer o cenário. Então, aqui depois de criar o personagem, eu pedi para ele criar esse cenário do jogo. Então, como é que seria isso? É um pequeno vilarejo ao anoitecer, tem casinhas tortas e tudo mais. Então, ele já cria para mim também esse ambiente desse jogo. E ele também eu pedi para ele criar o menu, como é que seria o menu de edição desse personagem. Então ele cria ele também, vai descrevendo como que eu quero, o estilo que eu quero, as cores, que botão que vai ter, como é que ele vai ser, e ele vai criando. Isso aqui também é muito legal, assim, para quem gosta. Cara, eu já fiz jogo e assim, era um trabalho gigantesco, assim. Eu tinha só de pensar no cenário e definir como o cenário seria, já era um trabalho. Depois tinha que desenhar o cenário. Depois do personagem, você tinha que desenhar cada frame da animação dele, né? Se ele pulasse, se ele caísse, se ele pegasse um objeto, se ele abaixasse, se ele desse um soco, se ele desse um chute. Era horas e horas de um designer desenhando cada possível situação que o personagem ia estar em cada possível cenário. Isso eram 100 fases, eu fiz jogos que eram de 100 fases, eu tinha que fazer 100 cenários diferentes e ficava um tempão desenhando. Agora,
setar uma conversa de chat GPT e, na medida que você vai precisando do personagem, a própria aplicação pode, né, no limite, isso aqui vai permitir que você, é o que você está fazendo. Você fez para tua irmã, mas quando eu for jogar, ele já vai ser o meu próprio personagem, né, que ele vai estar gerando, sei lá, vou começar o jogo, tira uma foto minha e é o meu, é eu, né, na tela jogando. É nesse nível. É Sim. muito sinistro isso aqui. Não, e esses jogos de que tu consegue te personalizar pra tu jogar, eles são. Nossa, eles são incríveis. Tem o Hogwarts Legacy, que tu consegue criar o teu próprio personagem, ali tu faz lá tu de bruxinha. Foi mais ou menos nesse daí que eu me inspirei pra fazer esse aqui da minha irmã. Mas eles são jogos que fazem muito sucesso, porque tu te coloca naquela situação, vivendo aquilo, e jogos assim, que são tão nostálgicos como Harry Potter, por exemplo. Isso é algo incrível de tu jogar, e agora a gente consegue fazer também, né? Putz, você pode. Eu vi um. Eu não sei onde é que foi que eu li isso. Eles estavam fazendo. Uma IA que ele treinou com as. É de vídeo, né? Mas poderia extrapolar para isso. Você pode pegar jogos que já não existem mais, né? Tipo, sei lá, Mario, Sonic, Zelda, Pokémon, e criar novas fases, né? Tipo, continuar jogos que existiam e não existem mais. Aqui um outro caso de uso é sobre projetar interface, fazer protótipo. Então, isso aqui é um aplicativo que não existe, eu inventei só para fazer o exemplo. Então, como que ele seria, né? Então, como que seriam as telas desse aplicativo, por exemplo, a gente Ali no consegue prompt fazer você também. escreveu para ele criar a interface, né? Cria uma interface moderna, minimalista e acolhedora para o aplicativo, você deu o nome do aplicativo, que monitora o modo diário e oferece conselhos personalizados. O Aí você prompt colocou ele ali, tá bem complexo, ele especifica cada uma dessas partes, mas eu não colei ele todo aqui. hum, Depois eu posso colar, posso arrumar e colar ele todo. Mas aí ele tem tela por tela do aplicativo e aqui um exemplo de como seria uma tela inicial dele, né? A gente consegue fazer também. E então, gente, o resumo assim de tudo é que esses foram exemplos que eu fui testando, que eu fui vendo, que o time foi me mandando, mas a real é que a gente consegue fazer basicamente o que a gente quiser, assim, o que tá na tua cabeça, que conta, conta de uma forma detalhada, específica, o que é a ideia, que a gente consegue visualizar a ideia, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos meus, assim, da minha vida mesmo, que eu usei, que eu achei legais e que eu acho que uma boa forma de começar a usar ferramentas é brincando. Então, coisas que tu vai fazer para ti mesma, ou coisas que são relevantes para ti só, não necessariamente no trabalho. Como aqui, na aula de tecido acrobático, tiraram uma foto de uma mãe com a filha dela, com o filho dela no colo. E eu pensei, nossa, isso ficaria lindo numa tatuagem. Como seria? Seria mais ou menos assim. Obviamente, nenhuma pessoa, por mais artista que seja e forte, conseguiria se segurar num tecido desse jeito. Então a gente tem que revisar e ver se as coisas estão fazendo sentido, né? Mas imagina poder visualizar esse tipo de coisa, sabe? eu me lembrei da pergunta do Porta dos Fundos. Quando eu fui entrevistado lá, eles me perguntaram como é que a IA podia ajudar a fazer uma tatuagem num bebê. E eu podia, se né, a gente já tivesse tido esse papo, poderia dar esse exemplo, né? Poderia. Aqui um outro exemplo, eu queria saber como é que a minha gata Maré seria se ela fosse uma pessoa. Então eu pedi para ele representar ela para mim e ele representou. Isso Ficaria daí desse jeito. vai virar trend. Eu já vi várias fotos do tipo assim, Eu vi também, eu vi hoje isso, por isso que eu esse fiz. cachorro se fosse uma pessoa, esse gato se Aham. fosse uma pessoa. Vai virar trend. Então a maré seria assim. Aqui um exemplo meu, aqui eu mandei a foto da casa e pedi para ele fazer em linha simples, ele fez, porque eu quero fazer um bordado. Então, um bordado da casa. Então, eu pedi para ele já fazer o bordado para eu ver mais ou menos como ficaria, sei lá, quais são as linhas que eu tenho que comprar, quais são os tons da linha que eu tenho que comprar, quais que podem ser os melhores pontos para cada um dos espaços, que né, no bordado a gente tem vários pontos diferentes, que dão texturas diferentes. Então, eu queria dar uma visualizada para ver mais ou menos como seria. E ele fez. E depois disso eu pedi para ele fazer stickerzinhos, né, de como seria nesse mesmo exemplo aqui do bordado, né, em estilo de bordado, como é que seriam se eles fossem stickerzinhos. O que tu precisa fazer, como tu quer fazer e explicar para a inteligência artificial que vai
fazer para ti, o que vai errar, talvez muitas vezes, que vai delirar algumas vezes, mas tu vai conversando, guiando, é como se fosse um estagiário mesmo. Então, às vezes tem que ter paciência, às vezes tem que desistir de um chat que não tá entendendo e abrir um outro chat com outro prompt completamente diferente para que ele entenda. Então, tem que ir trabalhando mesmo, mas é o que a gente vai fazer, né? Muito mais do que esses exemplos de uso, são só poucos exemplos de uso. Eu vi outros exemplos, por exemplo, de gerar adesivo, gerar selo, gerar cartão de visita, gerar fonte, cria tipografia, e um meio bizarro, mas é bom o pessoal saber que existe, gerar recibo. Então, se eu quero pedir o reembolso de um almoço, de um jantar, eu posso pedir para o ChatGPT gerar um recibo, colocar o nome do restaurante, enfim, os itens, o valor, etc. Ele gera um recibo, tipo, fotografado até em cima da mesa, como você quiser também. Eu vi esse uso compartilhado lá no X também. Agora, assim, essa tecnologia aqui, ela muda bastante a forma de você fazer todas essas peças criativas, né? Será que vai ter espaço para todo mundo que hoje faz isso? Eu fico me perguntando às vezes, assim, se é uma situação de desespero para esse pessoal ou se realmente é uma questão, não, é só você aprender que vai rolar. Porque para isso acontecer, a gente tem que ter um volume de produção muito maior também, mas a gente já tem conteúdo demais para consumir. O que você pensa sobre essa situação? Então, eu acho que cada vez mais essas coisas sendo automatizadas, a gente vai conseguir fazer entregas mais estratégicas, maiores, ou pensar até uma contracultura à inteligência artificial, sabe? Eu já vejo Uhum. esse movimento em algumas marcas que Mas estão. contra a cultura de ser contra a IA ou de... Não, não de ser contra a IA, mas fazer campanhas que realmente são com um artista específico, ou que Hum, por exemplo, o Burger King está com uma campanha de contratar artistas visuais para fazerem diversas peças dessa campanha. Então, eu acho que para todo para cá tem um para lá, entendeu? Puxa para cá, puxa para lá. Eu não sei exatamente o fim disso, como que isso vai ser, mas porque eu tô olhando muito o dia após dia e tentando trazer toda essa mentalidade para dentro dos times, mas eu acho que o futuro é muito nebuloso, assim, a gente realmente não sabe para onde vai. É um terreno que a gente não sabe onde está pisando. Nem a gente, nem eu, Bruna, nem tu, Miguel, nem ninguém. Tá na mão desses bilionários que têm essa tecnologia e a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Nós somos réis mortais. Estamos aqui entendendo como funciona, se adaptando na medida que vai acontecendo, porque é só o que a gente consegue fazer nesse momento. e também não tem outra alternativa. Não, Eu não vou usar. não tem. Mas muda muito o processo produtivo dentro das agências. Talvez seja uma das maiores mudanças para as agências, né? Para Não, com aquele certeza. pequeno empresário, por exemplo, que contratava uma agência para ficar fazendo social media, ele não vai mais fazer isso, provavelmente, porque ele precisava ter uma empresa, né, que tivesse o Photoshop, que soubesse operar o Photoshop, que tivesse uma pessoa Técnica. e já não é mais necessário, né? Como se fosse assim, um meio de produção está diretamente acessível para ele, né? É como se de fato todos esses anos, os profissionais que trabalharam nos Photoshops criando essas artes tivessem fizeram exatamente isso, alimentaram uma máquina que consegue E foi automatizar sem uma boa parte do ninguém trabalho. ter noção de que isso estava acontecendo até o momento em que veio e a gente recebeu esse produto na nossa mão. Então a gente não sabe, a gente é formiguinha aqui hoje, né? Isso a gente tem que entender, assim, a nossa insignificância dentro desse processo gigante disso que está acontecendo, dessa revolução que está acontecendo, assim. Nós somos pequenas formiguinhas que estão ali no meio vendo isso e tentando caminhar e tentando seguir e se adaptar. E aí que vem o valor do humano, né? Dito tudo isso, vem o valor do humano. Então, esse vai ser o diferencial. Não tem para onde fugir. É a criatividade,
Porque a máquina está fazendo mais do mesmo. Ok, a máquina sabe tudo o que aconteceu, ela está treinada com todos esses dados, mas ela olha um daqui para trás, ela tem toda essa informação. Então, quem vai olhar e determinar e fazer o daqui para frente são realmente os humanos, é a gente. A gente vai olhar para cá, a gente vai olhar tudo, usar todo esse insumo para conseguir olhar para frente e abrir. E aí que vem a importância dos profissionais especializados nas suas próprias áreas e que consigam ter essa qualificação para dar esses insumos, para pegar a melhor informação e conseguir desenvolver uma estratégia, desenvolver campanhas mais criativas, a inovações para os clientes. O diferencial vai estar aí, sabe? Uhum. Porque agora o tio da padaria, que o sobrinho fazia o layout, o tio da padaria vai fazer o seu próprio layout, não precisa nem mais do sobrinho, sabe? E o sobrinho vai fazer um layout digno de agências que precisavam de profissionais, né, enfim, caríssimos para produzir, né? Quantas vezes que eu já não gastei em projetos centenas de milhares de reais para fazer layout de site? Isso não vai mais acontecer. Esses projetos, as grandes consultorias, né, então cada vez mais agências como a DM9 vão vender a estratégia e O menos a humano, capacidade, a conexão, a criatividade, o capacidade é olhar para frente, isso é o mais importante hoje. Não preciso de de pessoas que façam só o técnico, que saibam, que sejam muito boas em uma ferramenta, que sejam Uhum. excelentes, sei lá, diretores de arte que fazem o desdobramento. Isso não é mais diferencial. Isso não é diferencial. Na indústria jurídica, eles estão vivendo um problema que eu não sei se aplica, mas assim, todo o trabalho que era do júnior, do advogado júnior, de escrever aqueles contratos mais maçantes, etc., foi delegado para as IAs. E aí, passados 2 anos, eles não têm advogado para virar pleno, porque o júnior não foi treinado, porque aquele processo ineficiente de escrever documentos repetitivos, etc., ele não era só a produção do documento em si, era também um processo de treinamento do advogado júnior. Uhum. E o advogado pleno, ele se torna pleno porque ele teve que fazer aquelas tarefas maçantes, repetitivas, e ao fazer, ele foi ali entendendo como é que a dinâmica funcionava. A gente corre um risco como esse nessa indústria? O que você acha, assim, pô, a galera não sabe mais usar Photoshop, não sabe, vai perder o conhecimento sobre composição, sobre o que a gente perde da capacidade técnica a partir do momento que as pessoas não fazem mais a técnica como antes? Não, eu acho que essa questão eu acho que o básico a gente tem que ter. Eu acho que um bom designer, um bom diretor de arte, ele precisa saber sobre composição, ele precisa saber sobre cor, sobre, enfim, 1 milhão de coisas, e ele sempre vai precisar saber. O que eu acho que é o profissional que vai ficar obsoleto é quem simplesmente mexe em ferramenta, sabe? É quem só sabe mexer em ferramenta. Quem não tem noção de composição, de fotografia, de elemento, de tipografia, porque todas essas coisas são estudáveis e elas ficam. O profissional leva com isso. Isso que faz com que o profissional seja sênior ou não. Então, eu acho que. E existem pessoas que simplesmente usam ferramentas, desdobram KVs específicos. Então, eu sei que o logo tem que ter tal tamanho, tal proporção, a imagem tem que ser tal logo. Então, só faz isso. Quem só faz isso precisa urgentemente se especializar em design, não é inteligência artificial, é em design. Fazer cursos de design, se aprofundar em design, para que tenha o que realmente vai fazer a diferença nesse momento que a gente está vivendo. Então, só saber usar a ferramenta não dá mais. Já não dava. Agora com essa atualização, e isso é exponencial. A partir dessa atualização do ChatGPT, daqui 1 mês, daqui 2 meses, a gente vai conseguir editar por voz. O Midjourney lançou um modelo de edição de imagem por voz agora. Quanto tempo o ChatGPT vai demorar para fazer igual? Que a gente vai poder fazer pouquíssimo. E a velocidade vai ser cada vez maior. E falando de vídeo, porque a ideia é você fazer vídeo também assim, né? Então, daqui a pouco, a gente vai ter vídeos extremamente realistas também, gerados a partir de áudio, de referências.
E a cadeia só vai... Porque eu acho que os grandes estúdios já devem estar reduzindo muito os custos com produção, porque é toda uma cadeia, né? Eu não vou ter mais o motorista que vai levar os atores e a produção para gravar naquele local. Eu não vou ter mais a van, eu não vou ter mais o maquiador, eu não vou ter mais o restaurante, eu não vou ter mais... É uma quantidade de modificação no processo de produção da indústria criativa que o pessoal ainda não sabe a A gente dimensão, né? Às não vezes vê. me preocupa, mas eu acho que no longo prazo, eu só não sei o tamanho desse prazo, os resultados vão ser incríveis. O problema é o tempo do prazo e quem vai estar sofrendo durante esse tempo. Pois é. Pois é, eu sou esperançosa, sou positiva em relação a isso, mas eu também tenho bastante receio e não sei essas respostas. Tô descobrindo a cada dia, assim, a cada dia aí me adaptando no que precisar ser adaptado. Eu acho que esse tem que ser o pensamento também, porque não tem muito mais do que a gente possa fazer a não ser isso. Não, e é por isso que é fundamental estudar também inteligência artificial, assistir conteúdos como esse, ver o que a Bruna está fazendo na DM9. Você que gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, de me seguir aqui, compartilhar com os amigos, comentar aqui embaixo para ver se a gente grava o vídeo sobre vídeos gerados com IA também. E é isso. Muito obrigado aí mais uma vez, Bruna, por esse papo incrível, essa aula. E dê o teu adeus aí para os seus fãs. Valeu, pessoal. Assistam aí, curtam a página do Miguel e vamos voltar com um vídeo de vídeos, que eu acho que pode ser bem legal. Tô louca para explorar melhor mesmo essa nova atualização do Runway. Acho que vai ser massa. Acho que vai ser bem legal. Tem Vai muita ser coisa boa. revolucionário. A próxima revolução é no vídeo. Valeu, gente. Um beijo. Abraço.